Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Dois temas se ligam hoje na liturgia da palavra, no nosso caminho de preparação para o Advento. Nós estamos ouvindo já há alguns dias sobre o testemunho de João Batista a respeito do Messias que está chegando. E hoje, no Evangelho, Jesus vai dizer que João Batista e o próprio Pai testemunham a seu respeito. Mas na liturgia de hoje, nós vemos uma salvação que se apresenta na primeira leitura não somente para o pequeno povo de Israel, mas todos os povos da terra são chamados a reconhecer o Senhor como seu Salvador, e este Salvador acolhe a todos, que faz com que o salmista nos envolva em um grande louvor ao Deus Salvador de todas as pessoas, de todo o universo. Ouçamos. A antífona de hoje: o Senhor descerá com esplendor para visitar o seu povo na paz e fazê-lo viver a vida eterna. Ouvimos hoje mais uma vez, nesse tempo de Advento, o profeta Isaías. É o profeta que acompanha o povo de Israel na volta da Babilônia para a terra prometida. Nós, quando ouvimos este livro, nós nos apercebemos que é um livro que perpassa muitos séculos, que humanamente não é possível um só profeta ter escrito este livro do profeta Isaías. Então nós consideramos que três grandes profetas que se chamaram de Isaías, que eram discípulos de uma escola de um antigo profeta Isaías, que eles nos deixaram escrito esses textos. E justamente essa última parte é aquela do momento que o povo de Israel está na Babilônia e começa a voltar para a terra prometida. Qual foi o efeito para o povo de Israel dessa estadia na Babilônia? Foi abrir-se para a salvação universal. Foi a perceber-se que Deus não é somente o Salvador do povo de Israel, mas que Deus é o Salvador de todos os povos. E isso nós vemos na leitura de hoje. Isso diz o Senhor: cumpri o dever e praticai a justiça. Minha salvação está prestes a chegar e minha justiça não tardará a manifestar-se. Feliz do homem que assim proceder, que observar o sábado, que suas mãos não façam mal. Não diga o estrangeiro que aderiu ao Senhor: por certo o Senhor me excluirá de seu povo. Nós temos aqui o próprio Senhor que anuncia que até mesmo o estrangeiro que se converte ao Senhor e cumpre a lei do Senhor, ele não será excluído da graça da salvação. Aos estrangeiros que aderem ao Senhor, prestando-lhe culto, honrando o nome do Senhor, servindo-o como servos seus, a todos que observam o sábado e aos que mantêm aliança comigo, a esses conduzirei ao meu santo monte e os alegrarei em minha casa de oração. Aceitarei com agrado seus holocaustos e vítimas, pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para todos os povos. Para nós parece uma coisa banal, porque nós somos cristãos e nós nascemos já reconhecendo o Cristo como o Salvador de todos os povos, sem a necessidade de pertencer a uma única nação. Para o povo de Israel, esta era uma passagem que exigia uma grande transformação, uma grande conversão, porque eles, desde o início da Bíblia, estão preparados para crer que Deus é o Deus somente do povo de Israel, e o povo de Israel tem somente um Deus, que é Javé. Ora, esta expressão do profeta Isaías é aquela que Jesus usa quando entra no templo, expulsa os vendilhões e vai dizer assim: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, e vós fizestes dessa casa um covil de ladrões. Ora, a leitura de hoje termina assim: diz o Senhor Deus que reúne os dispersos de Israel: ainda reunirei com eles outros, além dos que já estão reunidos. Outros povos serão chamados para pertencer ao povo de Deus, para ter em Deus o Salvador.
E a leitura de hoje anuncia que este Deus, Salvador de todos, está para chegar. Isso provoca no salmista de hoje um grande hino de louvor, porque reconhece que todos os povos estão vindo para Jerusalém, independentemente de ser um membro do povo de Israel ou não, estão vindo para louvar o Deus de Israel. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que da terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Ou seja, que todos os povos reconheçam essa salvação que vem de Deus. E essa salvação para nós tem um nome, esse Salvador é Jesus. Exulte de alegria a terra inteira, os povos governais com retidão. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Através de expressões diversas, nesse salmo se manifesta uma relação de Deus com todos os povos da terra. Ele se faz Salvador de todos. No Evangelho de hoje, nós ouvimos Jesus que vai apresentar duas pessoas que testemunham ao seu favor. Nos preparamos para ouvir este Evangelho com a antífona que assim diz: Vinde visitar-nos, ó Senhor, em grande paz e segurança, para que nos alegremos ante vós com reto coração. Naquele dia, Jesus disse aos judeus: como nós estamos ouvindo o Evangelho de João hoje, os judeus são aqueles que no Evangelho de João perseguem Jesus, membros do povo de Israel que não o aceitam como Salvador. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. A verdade é o próprio Jesus. Deu testemunho de Jesus. Eu, porém, não dependo do testemunho do ser humano. Jesus está além do testemunho, mas fala assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Então, João foi reconhecido não necessariamente por esses judeus que perseguiam Jesus, mas por um tempo também por eles, foi respeitado. Eles tinham uma respeitabilidade para com João. E João deu testemunho de Jesus. Nós acompanhamos nesses dias, nos diversos evangelhos, esse testemunho. O empenho de João de reconhecer, de indicar aos seus discípulos e ao povo que é este outro, ou seja, Jesus que é o Messias, não ele. João deu testemunho. João, de diversos modos e gestos, vai indicar que Jesus é o Messias. Jesus não dependia desse testemunho. Naturalmente, se João não o reconhecesse, ele seria de todo modo o Messias. Mas Jesus vai dizer assim, que João era uma luz que brilhou, que eles reconheceram. Mas eu tenho um testemunho maior, as obras que o Pai me concedeu realizar. Essa expressão de Jesus é um tanto complexa, porque nós logo pensamos que são os milagres que Jesus está fazendo. Mas vejam que muitas vezes no Evangelho, Jesus vai dizer que as pessoas procuram-no, querendo milagres porque não têm fé. Jesus por vezes vai se recusar a fazer algum milagre por causa disso. E quando faz, ele vai atribuir este milagre à fé da pessoa que recebeu a graça, ou então daquelas que ajudaram o doente, como o paralítico, chegar diante dele. Então, não é isso que Jesus está dizendo. Mas no Antigo Testamento, Deus é identificado nas suas obras a partir do gesto de misericórdia para com aqueles que são necessitados, para com os pobres, com os miseráveis, com os doentes, com os humilhados dessa terra. Quando Jesus fala essa expressão, as obras que o Pai me concedeu realizar, é porque em Jesus nós vemos a mesma atenção para com os desvalidos deste mundo, e somente Deus age assim. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. É o modo que nós temos de identificá-lo como o Messias, como o Filho de Deus. Nós os pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que a vossa graça sempre nos preceda e acompanhe, para que, esperando ansiosamente a vinda do vosso Filho, possamos obter a vossa ajuda nesta vida e na outra. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.